que aconteceu? Bom, basicamente eu consegui aqui com uma simples mudança quase que gerar um aumento de views na vertical, assim, bem abrupto mesmo, de um dia para o outro. E eu até destaquei aqui, como vocês podem ver, a curva ela dá uma, sei lá, parece que ela dá uma aumentada, uma quebrada aqui e sobe pra caramba. E se eu for aqui no vídeo, né, eu dei um Ctrl mais aqui pra dar um zoomzinho, vocês conseguem ver que de fato é verdade. E aí passando aqui o mouse, de um dia pro outro, do nada eu ganho quase que 1000 views. E isso foi uma mudança que não mudei tema, não mudei edição, até porque o vídeo já tava aqui, né, quando essa mudança aconteceu. E aí a gente vai ver que de fato foi. Ela foi a mudança de título. Então, basicamente, o título original era esse, POV. Você relembrou todos os 3 zeros humilhantes na PEN. Não precisa se preocupar em entender que tipo de tema é esse, se é de jogo, o que é. Você não precisa se preocupar com isso, só precisa se preocupar com a única coisa. Como que eu mudando desse título para esse, de fato ajudou? Por que ajudou em alguma coisa? E o que é que vocês vão tirar disso para aplicar no próprio título de vocês? Primeiro de tudo, curiosidade. Se a gente for ler esse primeiro título, né, eu vou traduzir ele para vocês, certo? Mas o que é que ele diz? Ele diz que a PEN, que é um time, certo? Vocês só precisam entender isso. Ela tomou o 3-0. O que é o 3-0? O 3-0 seria algo como 7-1, simples assim, certo? E aí eu adicionei a palavra humilhantes para ressaltar isso, esse 7-1, tá? Então, quem tá lendo isso daqui, basicamente, ele já percebe o que ele vai receber aqui, que são a PEN tomando 3 zeros humilhantes. E aí, eu até reescrevi aqui, né, para eu não esquecer, que é o que o cara vai receber, o que ele consegue ver de cara, que é o tema e o que ele vai receber. São 3 zeros, eles foram humilhantes. E aí, simplesmente, o único questionamento que pode vir na mente desse cara, os únicos questionamentos, porque você vai ver que dão no mesmo, né, apesar de serem dois, é quais foram os 3 zeros, porque foi mais de um, certo? Quem é da comunidade conhece. E além disso, como é que aconteceram? Será que foram de fato humilhantes? É isso que pode vir na mente do cara. Só que qual que é o detalhe? Eu não agrego mais em nada aqui. Por quê? Porque quais foram, entra naquilo. Cara, talvez ele lembre. E se o cara lembrar, ele não vai clicar. Ou seja, e lembra que eu falei que eu tava tendo... Quem é da comunidade sabe? Lembra que eu usei essa palavrinha aqui, essa frasezinha aqui antes? Ou seja, quem é da comunidade também vai lembrar quais foram. Ou seja, o cara não vai ter nenhum incentivo para ver esse vídeo. Se o incentivo é só relembrar, talvez ele não queira relembrar. Talvez ele já lembre. Então, isso que é o problema. E aí, até agora, tudo bem. Você pode dizer, cara, pra mim é curiosidade suficiente, eu não vejo nenhum problema. E aí, agora a gente vai ver comparando com o próximo título. E aí eu só ressaltei, né, isso que eu acabei de falar, comparando com o próximo título. Só assiste esse 03 se não tiltar. Especial PEN. Primeiro de tudo, o mesmo problema. Quais? Esses são esses 03. E aí tem um detalhe em que eu uno, em que eu faço uma certa conexão aqui entre o 03 e o não tiltar. Lembrando, esse não tiltar, ele é uma palavra da comunidade. Eu ainda vou falar mais pro futuro como é que isso se encaixa no vídeo, tá? Não precisa se preocupar. Mas por agora você precisa entender que ela, mano, ela é o tipo, é o máximo da humilhação, assim. É tipo isso. E aí o cara, ele vai pensar, primeiro, quais os 3 zeros, o 03, né? Exatamente como ali. Eu só mudei 30 para 03 porque eu imaginei que 03 já leva a entender que, opa, perdemos. E 3-0 não, você fica na dúvida. Ué, perdeu ou ganhou? Então por isso que eu coloquei o 0-3. Também foi um lance de clareza aí, mas não se encaixa muito aqui na curiosidade, certo? E aí tem o mesmo questionamento. Quais foram o 0-3 ou 3-0, né? Como eu já falei lá em cima. E aí só que tem algo a mais. Ou seja, ele toca no lance do lembrar, mas tem algo a mais, que é por que eu titaria? Será que foi tão humilhante assim que eu só de assistir, só de relembrar, só de ver, eu vou tiltar? Então você percebe que ele tem exatamente as mesmas dúvidas aqui. Ele tem as mesmas dúvidas, só que ele tem mais. Ele tem algo a mais. Por quê? Simples. Não é só em quantidade, mas é porque as dúvidas que estão aqui, como por que eu tiltaria, elas só são respondidas, são dúvidas só são respondidas se eu clicar no vídeo. Enquanto o 03, quais foram... O cara pode se esforçar e simplesmente lembrar, ou seja, ele não é levado a clicar no vídeo, ele não tem incentivo suficiente para clicar no vídeo, foi isso que eu quis dizer. Então, relembrando, ambas têm curiosidade sim, ambas exercem algum tipo de curiosidade, só que, em resumo, essas curiosidades aqui, elas não dependem do cara clicar no vídeo para serem respondidas, enquanto essa aqui depende sim do cara clicar no vídeo para ser respondida. De certa maneira, curiosidade, ele significa de fato clicar no vídeo. Significa que a partir do título, eu não só identifico o tema, mas eu também gero questionamentos que só serão respondidos se o cara clicar no vídeo. Eu tô sendo repetitivo porque de fato isso é o que faz você ganhar view, simples assim. Então você não pode entregar a história logo de cara do vídeo inteiro. Você precisa de fato gerar dúvidas na mente do cara, certo? E aí vai ter essa abrupta mudança aqui nas views. Só que, como você já viu, essa não é o único detalhe que tem na
na thumbnail. Lembra que eu falei do tiltar e do humilhante? Já falo nisso, mas aqui tem alguns exemplos, né, que geram bastante dúvidas. Então, por exemplo, tem esse daqui, joguei 84 arenas para usar esse poder. Ah, não sei o que é arena, nem conheço esse jogo que tá aqui na tela. Tudo bem, não importa. Mas você naturalmente pensa, não é naturalmente, né, mas vamos dizer assim, automaticamente você pensa, caraca, ele jogou 84 vezes, pra que tudo isso? Pra ganhar um poder? Será que valeu a pena? Que poder é esse? Como é que ele foi usado? Por que demorou tanto? Você percebe como vários questionamentos são levantados. Tem outro aqui também, que é, traduzindo, né, na tradução livre, eu viajei 7.292 milhas para comer aqui. Então você pensa, mais uma vez, né, a mesma ideia. Caramba, o cara viajou tudo isso. Pra você que não entende isso daqui, né, traduzir para quilômetros, eu não sei exatamente quantos são, mas eu sei que isso daqui é mais do que o Brasil de ponta a ponta. É tipo o Brasil 2 vezes de ponta a ponta. Então, o simples você precisa entender, é muita coisa. Então o cara viajou tudo isso para comer em um restaurante. Tá entendendo? Será que valeu a pena e tal? Vários questionamentos. E aí tem mais um aqui, mas eu não vou detalhar porque eu acho que você já entendeu. Eu não quero ser chato. Simples assim. Bom, e aí agora o próximo passo. O primeiro a gente já concluiu, já entendeu que era a curiosidade. E o próximo passo agora é a emoção que ressalta no vídeo. Querendo ou não, rapaziada, a gente tá falando com seres humanos, né? Então não é que eu estou dizendo que você precisa ter tanta curiosidade como a emoção, não. Mas seria o ideal, né? Seria legal pra caramba você ter tudo de uma vez. Porque você vai aumentar demais as suas chances de ter views, né? O que eu tava falando com o ser humano é que simplesmente o ser humano é movido pela emoção. Então muitas vezes um título ele não gera nenhuma curiosidade, mas ele gera tanta emoção que o cara tem que clicar no vídeo pra ver aquilo. Porque afinal de contas nós somos seres humanos, certo? Então vamos lá, onde é que tá a emoção de cada vídeo? Bom, o primeiro vídeo aqui, ele de fato tem duas emoções, né? Que seria no 03, aquele 7-1 que eu destaquei pra vocês. Então o público que eu tô tentando atingir, ele vai saber o que significa. E também tem no Humilhantes que tá ali no próprio título. Enquanto o segundo, ele é de uma maneira um pouco mais sutil. Ele de fato, ele une aqui o 03 e o tiltar. E aí, como eu já falei, né? O tiltar, além de ser uma palavra do próprio... o vocabulário ali daquele grupo que eu tô tentando atingir, né? Então vai ser muito mais rápido, muito mais, como é que eu posso dizer, próximo das pessoas, ele vai ser muito mais... Elas vão se identificar naquele título, é isso que eu quero dizer. E isso é o que significa emoção, é você se enxergar naquilo, é você se sentir próximo daquilo. Porque, tipo, humilhação é uma emoção. Talvez seja, né? Porque eu entendo mais emoção assim como alegria, tristeza e tal. E talvez isso daqui você não esteja vendo no vídeo, tá? Então, só para detalhar, o que eu tô querendo dizer com emoção é de fato isso. É o cara ler isso e se ver ali, se identificar naquele vídeo. Então, é isso que é a função da palavra tiltar unida com o 03. E aí, cara, você pode até me dizer, pô, mano, legal, entendi o lance da emoção, entendi que de fato ela é importante. Entendi como que ela é importante, já que a gente é ser humano, legal. E até eu trouxe alguns exemplos para ressaltar isso, né? Que é, eu quase morri 3 horas atrás. Olha como isso... Tomem cuidado ainda, né? Ainda tem a palavra tomem cuidado. Olha como isso... Caraca, mano, o cara morreu há 3 horas atrás. Por quê? Tá ligado? Você já... Primeiro que já tem aquele impacto, né? Aí eu já falei o porquê que seria curiosidade. Mas primeiro que já tem aquele impacto. Que já chama a tua atenção de cara. E o que aconteceu com esse cara? Tá entendendo? Seria esse o dever ali do impacto. E aí tem outros... No fim o vício volta. Ou seja, você percebe, né? Por esse daqui, esse título principalmente, como é algo que te deixa próximo do vídeo, né? Você se identifica nele. Foi isso que eu quis dizer com emoção. E aí por aí vai, né? Não vou detalhar mais uma vez os outros títulos, porque vocês são pessoas inteligentes, vocês já entenderam o que tá acontecendo. E aí diante disso a gente precisa entender, primeiro, que ambos os títulos eles têm sim emoções. Vamos dizer que você não concorda comigo que o segundo título ele tem mais emoção que o primeiro. Tudo bem, tranquilo demais. Apesar de eu identificar como tiltar, ele tem muito mais emoção do que a palavra humilhantes por causa das pessoas que eu tô tentando atingir. Mas vamos dizer que você não concorda com nada disso. Os dois têm emoção. Você não entendeu porque que o segundo ele vai ser mais clicado do que o primeiro. Tudo bem. E é que tá até o meu questionamento aqui. Qual que é a diferença entre eles dois? A diferença é simples, rapaziada. É que a emoção do primeiro, ela não aparece pro cara. Enquanto a emoção do segundo, ela aparece. Não entendi. Vou te mostrar agora, irmão. 32 caracteres. É disso que eu tô falando. Sabe quando o vídeo tá ali do lado, naquela barra lateral? Olha aqui, eu tô mostrando nesse vídeo. É cortado. Os melhores memes dá. É cortado, tá? Os 3 pontos. O vídeo de cima também é a mesma coisa. Ela era a mente mais brilhante. Reticências. Por quê? Porque o YouTube corta. Ele não vai mostrar o título inteiro. Porque o título é grande demais. E é isso que tá. Essa que é a grande diferença. Nos recomendados, ali do lado, o primeiro título ele só mostra POV, você relembrou todos os 3x. O que é isso? Enquanto o outro só assiste esse 03 se não tilta. Não tem nem o R, nem aparece o R, que era pra aparecer aqui. Né? Eu fui verdadeiro com vocês, nem aparece o R. Mas mesmo assim, a emoção tá completa aqui. O cara vai ter a curiosidade, caramba, por que eu estaria vendo esse 03?
Será que foi tão humilhante assim? O que será que aconteceu? Tem aquele impacto das pessoas que eu tô tentando atingir. Esse que é o grande diferencial. Então, qual que é a ideia geral aqui? A gente tem que ter um título, idealmente, a gente teria que ter curiosidade, emoção, e essa curiosidade, essa emoção, ela precisa aparecer no início, nos primeiros 32 caracteres. É por isso que eu botei 32 caracteres. Senão, não valeu de nada se escrever isso, os caras não vão ter acesso. É até que se você conferir aqui no meu vídeo, né, o meu vídeo, ele já tem 72 dias. Aí você pode até falar, ah, cara, mas tem poucas views. Não precisa se preocupar, tá? Porque isso daí já vai ser algo que eu vou detalhar daqui em diante, daqui pra frente. Mas olha só como ele continua ganhando view todo o santo dia. E olha de onde vem a maioria dos views. Das views, dos vídeos sugeridos. Esse que é o detalhe. Por quê? Ao longo do tempo, você com certeza quer continuar ganhando views e continuar ganhando dinheiro de títulos, de vídeos, na verdade, que você já postou anteriormente. É isso que você quer, certo? Então, essa é a função dos 32 caracteres. Você conseguir, ao longo do tempo, continuar ganhando views. E aí, cara, isso daqui eu tô falando de maneira bem tranquila, tá? Não é pra você ficar louco com esses 32 caracteres aqui, não. E tentar encaixar tudo, né? A informação completa do teu vídeo nesses 32 caracteres. O próprio exemplo tá aqui, ó. Nem tem isso e não... E tem muita view. Tá tudo bem, fica tranquilo, fica em paz. Não. Você só precisa ter em mente o quê? Que, opa... A informação mais importante, a curiosidade, a emoção, ela precisa vir de primeiro ali. É isso, é isso. Você tem que ter essa certa prioridade na sua mente, só isso. E você pode pensar, cara, então, não vale de nada isso tudo aí dos 32 caracteres. Não, mano, não vale sim, moleque, vale demais. Não só porque não aparece, mas porque de imediato ali, o mais rápido possível, né? Você sabe que a gente, na sociedade que a gente vive, a galera é ansiosa demais pra já ter a resposta das coisas. De primeira, o mais rápido possível, priorizando mostrar as curiosidades, a emoção logo de primeira, logo no início, o mais rápido possível, você já consegue atingir aquela pessoa. Então esse que é o objetivo principal aí dos 32 caracteres. E aí, beleza, você até entendeu o que eu te falei aqui, você entendeu como fazer, você já consegue pegar o seu título e encaixar ali na curiosidade, na emoção dos 32 caracteres, só que eu ainda criei algo a mais, certo? Aqui mais alguns exemplos, tá? Can you farm 1 million cooks in 100 Minecraft Days. A principal informação que é o cara farmar, o cara conseguir 1 milhão de coisas em apenas 100 dias, já tá aqui no início, né? A informação mais importante já tá aqui no início. E aí pode ser, né? A gente tem que admitir que você já pode ter entendido tudo que eu te falei sobre a curiosidade, sobre a emoção e sobre os 32 caracteres e já ter percebido a importância disso, mas ter entendido mais além, mano. Tu é tão pique que tu já entendeu como é que tu vai conseguir aplicar isso. Só que pra quem não entendeu, pra quem quer mais detalhes, eu também criei um material aqui, certo? Não precisa se preocupar, esse material é gratuito e eu ainda não terminei o vídeo, tá? Eu vou mostrar de fato se você entendeu e como garantir que você entendeu, ou seja, que você criou um título que obedece aí, que ele vai conseguir extrair o máximo de curiosidade, de emoção e de 32 caracteres que um vídeo pode ter e aumentar demais a tua chance de conseguir view, certo? Eu ainda vou falar isso nesse vídeo. Mas, pra quem quer algo mais prático e tal, eu criei um e-book, então ele é gratuito, não precisa se preocupar, em que basicamente você vai ter acesso, né? Vou clicar aqui. Você vai ter acesso a um material mais prático, simples assim, tá? Como você pode ver, tá até aqui no Drive e tal, não tem problema nenhum, certo? Pra quem tem medo de baixar e tudo mais. Você nem precisa baixar, né? Você pode ver por aqui. Mas basicamente eu explico como utilizar, de fato, isso, o que seria uma adaptação errada, uma certa, né? Só tô paginando por aqui, pra de fato você ter... Paginando, nem sei se isso existe, mas só tô dando uma pincelada, só mostrando rapidamente, só para você ter vontade de fato para clicar. Tem 3 estruturas aqui prontas, não são as mesmas estruturas mais fortes, certo? Ah, mas por que, cara? Porque isso aqui é uma versão gratuita, tá? E nada mais justo do que eu ser recompensado pelo meu material. Mesmo assim, eu tô te entregando algo, mas na caridade não, tá, rapaz? Fica tranquilo, é só porque de fato isso daqui vai me ajudar demais, né? Você vai ver como essa versão gratuita já consegue te ajudar pra caramba. E se você quiser, vai estar aí na descrição. Eu até botei na descrição pra tu ter o trabalho de abrir. Se você quiser, você vai comprar minha versão paga. E se você não tá nem aí pra explicação nenhuma, tô nem aí, cara, não quero entender nada, só quero aplicar, só quero ganhar view, aqui tem diversas aplicações práticas. Então simplesmente você vai pegar as estruturas que eu já coloquei aqui, os modelos prontos que eu já botei aqui e vai adaptar pro teu tema, pro teu nicho, pro teu vídeo. Simples assim. E vai aumentar muito mais a tua chance de ter view. Simples assim. Porque cada estrutura aqui, ela já aplica curiosidade, emoção e 32 caracteres de uma vez só. Tá? Então tudo que eu expliquei, se você tá até aqui é porque obviamente você entendeu o que é importante. Então, nada mais justo do que existir uma maneira de aplicar isso mais rápido, certo? E pra ser sincero, tu nem precisa entrar nesse link aqui da Hotmart, que é o pago, tá? Eu quero que você veja a versão gratuita, eu quero que você aplique essa versão gratuita e você vai ver por conta própria. Cara, isso daqui é tão bom
Imagina a versão paga. É isso que eu quero, certo? Simples. Já fiz o meu anúncio, já falei o que eu tinha pra falar, não vou vender mais nada. Agora a gente vai entender. Cara, eu não quis nada, não te paguei nada, mas mesmo assim eu quero entender. Eu consegui criar aqui, aplicando curiosidade, emoção, 32 caracteres, utilizei a tua estrutura. E agora eu quero entender, cara, como é que eu consigo garantir que o que eu criei de fato vai funcionar? É isso que eu vou te explicar agora. Só que para começo de conversa, eu preciso dizer quais as prioridades de um vídeo. E eu preciso ser honesto. Vai fazer sentido, tá? Mas eu preciso ser honesto com vocês. A coisa mais importante que tem no vídeo é a ideia. Depois vem o título. Calma, relaxa. Tudo que eu te falei aqui vai fazer sentido. E aqui eu coloquei apenas alguns exemplos. Eu sei que são de pessoas famosas, né? Por exemplo, caraca, a dieta do Cristiano Ronaldo. Obviamente eu quero saber disso. Obviamente isso daqui foi um meme, né? Esse cara aqui, a rotina é peculiar desse cara. E várias pessoas se aproveitaram desse tema. Se aproveitar que eu quero dizer é que foram inteligentes de criar vídeos, né? E não se aproveitaram, né? Ganhando em cima de alguém, certo? O que eu quero deixar claro aqui é que todos esses vídeos, eles conseguiram ter muitas views, principalmente por causa da ideia. Ah, mas o cara é famoso. Mas ele chegou até aqui, ele adquiriu essa fama, vamos dizer assim, colocando boas ideias. Então ele nem se preocupava com o título, simplesmente porque as boas ideias já vinham com ele. Eles chegaram até aqui com essas boas ideias. E pra que eu tô dizendo isso? Eu tô dizendo isso, mano, porque muitos vídeos tu vai fazer e é um vídeo que ninguém tá nem aí, mano. É um vídeo ruim demais. A ideia é ruim demais, ou seja, não importa tu ficar perdendo teu tempo ali mudando 1 bilhão de títulos, 1 bilhão de estruturas, que não vai mudar nada. Porque o vídeo é ruim. Simples assim, o vídeo é ruim, a ideia é ruim. Eu tô dizendo isso pra você simplesmente seguir em frente. E pra dizer pra você que, apesar disso, o título vai te ajudar demais. Imagina, moleque, uma ideia pica com uma estrutura pica. O resultado vai ser excelente, tá entendendo? É isso que eu tô querendo dizer. Então, fica até o detalhe aí, né? Se você quiser testar as estruturas um pouco mais rápido, pega ideias que você considera que foram boas e não tiveram tantas views e adapta elas, muda o título delas e continua postando vídeos, obviamente, certo? Na vida, vocês já entenderam isso. Não adianta você ser bom, você tem que também aparentar ser bom. Ou seja, a aparência importa. Então, é isso que o título vai fazer. Ele vai mostrar pro cara que tá lendo aquilo que teu vídeo vale a pena, que teu vídeo é bom. É simples assim, que tua ideia é boa. É isso. Ele vai apresentar aquilo, certo? E é isso que é a função da estrutura, certo? Garantir isso. E aí, como vocês podem ver, a thumbnail ela tem uma função um pouco mais ilustrativa, né? Simplesmente para ilustrar a ideia. É isso que ela faz, certo? A não ser em alguns casos. E aí, só um minuto, né? O que eu queria dizer é que o título, pelo menos eu só clico num vídeo, principalmente pelo título, tá ligado? Porque muitas vezes, na maioria das vezes, a thumbnail ela é um clickbait do caramba. Então, sei lá, talvez seja algo meu, isso talvez seja uma espécie de mecanismo de defesa ali que a gente criou para clickbait, mas é a verdade, certo? Então, o título ele é o que faz de fato as pessoas clicarem. E aí, obviamente, você pode pensar, cara, não confio em nada disso. Então, mano, entra aqui no gratuito, teste as estruturas, eu te convido a testar. Simplesmente assim, tá ligado? Com o resultado que tu vai acreditar em mim. Não adianta nada que eu tô falando aqui se tu não testar, beleza? Mas vamos continuar. Agora vai vir de fato, como é que eu garanto, né? Eu quero testar, tá, mas como é que eu garanto que o título que eu criei, de fato, ele vai ser bom, certo? Só pra não passar despercebido, né? Como a thumbnail ela tem uma função muito mais de ilustrar o tema que tá sendo dito, de complementar o título e não de substituir ele, né? Essa é um pouco da função principal ali. Ilustrar o tema que está sendo falado, já que é uma imagem, é muito mais fácil de ser lida, né? Enquanto o título ele vai de fato fazer o cara clicar, o cara entrar no vídeo, não chamar a atenção dele. Então, essa é a função da thumbnail, chamar a atenção e ilustrar o título, né? Garantir que de fato não é clickbait, beleza? Mas vamos tentar fazer o seguinte, vamos tentar abrir o YouTube aqui e vamos tentar ver aqui um título que de fato ele se encaixa, né? Obviamente o meu YouTube ele vai estar com o que eu assisto nessa conta, né? Mas vamos tentar encontrar alguma coisa aqui, sabe? Tem até coisa que eu não assisto aqui, sabe? Vamos tentar ver um vídeo que tem pouca view pra gente melhorar, beleza? Deixa eu ver. Pode ser esse vídeo aqui, ó. O cara ele tem 31 mil inscritos e só tem 1.800 views. Eu vou abrir aqui o vídeo do cara só pra ver se isso daqui, tipo, não é porque é um dia só o vídeo, tá? Talvez seja, mano, porque o cara, talvez seja porque o cara, ele bota bastante, ele floda bastante, mano. Então talvez o objetivo dele não seja esse. Aí, beleza, eu vou pegar esse vídeo então, mano. Eu não encontrei outros, tá ligado? Então eu vou tentar melhorar esse título aqui, certo? Eu preciso chegar nessa cidade. E eu ia pegar outro, mas acho que vamos com aquele dali mesmo, tá? E eu vou simplesmente utilizar a minha estrutura, tá? Eu preciso chegar nessa cidade, já tenho alguma certa curiosidade, né? Que é... O que ele vai fazer nessa cidade? Por que ele precisa chegar nela? Mano, essa thumbnail, moleque. Viado, não tem como, tá ligado? Imediatamente eu já penso o seguinte, né? Primeiro de tudo, né? Eu vou ler o título dele aqui. Que desculpa ter o palavreado, né? Mas eu preciso chegar nessa cidade. Então, o primeiro questionamento é... Cara, tá muito pequeno
a fonte, né? Precisa por quê? Essa é a principal dúvida que eu tenho. Por que que ele precisa chegar nessa cidade? Qual cidade, né? Apesar dessa qual cidade, ela já ser respondida aqui no Lich King, tá ligado? Eu preciso chegar nessa cidade. Então, pra mim, o questionamento que eu tenho é esse. E não tem nenhuma emoção aqui no vídeo. Nesse título, eu não consigo sentir nenhuma emoção nesse vídeo. Não consigo sentir nenhuma jornada nesse vídeo. Então, que talvez seja a ideia principal aqui da emoção que eu quero dizer, sabe? Então, eu vou tentar fazer isso, certo? Apesar de que eu acredito que ela tenha... Preciso chegar nessa cidade, né? Apesar de que eu acredito que... Apesar de que aqui, pelo contador de caracteres, né? Eu abri aqui... Acredito que ele tenha 32 caracteres, certo? Tem 31, exatamente. 30, na verdade, né? 30 caracteres, então ele tá dentro. Beleza, mas não tem nenhuma emoção. Vamos tentar. Cara, a primeira que eu já pensei aqui de cara é a estrutura do vídeo aqui que eu mostrei. Cara, eu tô entendendo aqui que jogo que é esse, mano. O WoW, né? Beleza, World of Warcraft. Eu não sei de onde ele tá vindo, tá ligado? Pra onde que ele tá vindo, de onde que ele tá indo. Tá, então, rapaziada, aconteceu um detalhe, né? Eu simplesmente descobri aqui que esse jogo aqui não é o WoW, tá? Eu tava pesquisando à toa, mas não importa. O importante aqui é a ideia que se faz. E aí, pesquisando pelo jogo, né? Eu identifiquei, tipo, eu perguntei assim, basicamente. Tá, e se eu quisesse ir de uma ponta a outra, ou seja, de um local a outro, fazendo quest, matando monstros, nossa, mais uma vez você tá me dizendo, cara, não tô entendendo nada que tu tá falando, não precisa se preocupar. Aqui a gente tá simplesmente detalhar duas coisas. Detalhar e apresentar duas coisas na nossa ideia, que é curiosidade, emoção e isso tudo dentro de 32 caracteres. E aí eu encontrei isso daqui, 15 a 25 horas. Eu vou usar esse nome aqui, esse tempo aqui, eu vou usar esse tempo aqui. Então, viajei 25 horas para chegar nessa cidade. Aí agora a gente vai tentar adaptar para 32 caracteres, porque aqui tá muito mais, né? Aqui tá 41. Até onde eu tenho 32? Tá, eu fiz o seguinte, tá ligado? Como vocês viram, né? Eu pensei aqui no título, cadê o título? E ele tava dando mais de 32 caracteres. E aí eu utilizei um dos meus modelos que tá lá no lance gratuito, certo? Que é esse daqui. Observando por que ele funcionava, né? Mais uma vez eu não vou explicar aqui, tá lá no... Pra ter a curiosidade. Aí ficaria assim, ó. Eu viajei 25H, simplesmente reduzir, todo mundo entende que é horas. Pra chegar aqui. 1, 2, 3. Já era 32 caracteres a menos. Eu vou tentar incluir aqui cidade, mas eu não sei se vai dar. Ó, 27 caracteres. Pode ser também assim, ó. Pra essa cidade. Tá ligado? É porque para eu chegar não vai dar, né? Não deu, não. Ah, já sei, já sei. Poderia ser assim, ó. Pra manter, porque eu queria. Eu tô tentando manter. Vocês viram, né? Vocês já entenderam. Qual que é as duas palavras-chave que tem aqui? 25 horas e cidade, essa cidade. Mas por que você tá dizendo manter essas coisas? Por quê? Aí, mais uma vez, né, a explicação tá aqui, eu não vou ficar detalhando aqui. Mas olha só que legal, veja 25 horas por essa cidade, ou seja, por esse objetivo, pra chegar aqui, tá ligado? Ah, e por que que funciona? Não, você vai ter que ler aqui, pô, pelo amor de Deus, tive todo o trabalho de criar o bagulho e tu não vai ler. E aí vou colocar aqui também mais o exemplo, né, então ficaria esses dois aqui, certo? Como a gente tá vendo todo o processo aqui, eu apliquei de fato aqui o modelo, né? E aí a principal força desse título era a curiosidade, de que precisa porque qualquer necessidade. Eu retirei apenas o precisa, né? O precisar, a necessidade, mas ela poderia ser incluída na thumbnail, tipo assim, por exemplo, o rostinho do cara, aí tá aqui esse mapa, e eu poderia circular o nome e escrever preciso chegar aqui. Pronto. Mantive essa curiosidade aqui, certo? É assim que a gente utiliza a thumbnail. Mas o título, o que é que ele tem de mais agora? Mais de legal? Caralho, o cara viajou 25 horas, pai. Caraca, mano. Olha a emoção nessa parada. Mais uma vez, emoção ali é pra gerar uma certa surpresa, um certo impacto. É isso que significa emoção. E também tentar uma identificação. Além disso tudo, mano, o que tem mais de legal aqui nesse título é que eu consigo de fato gerar uma certa jornada, uma certa história. Porra, o cara viajou 25 horas, mano. Que aventura que esse cara viveu pra chegar ali. Olha que fora, tá entendendo? Então, além da curiosidade, tem essa emoção e tudo dentro dos 32 caracteres, beleza? Então, isso daí é apenas um exemplo que eu trouxe aqui pra vocês, né? Um exemplo mais prático. Beleza, criei esse título, cara. Assim como você pode ter conseguido chegar numa conclusão, ter criado um título pra vocês. E agora eu vou entregar de fato que eu já tô prometendo há um tempo, né? Que é como é que eu garanto que esse título deu certo. Primeiro de tudo, né? Eu vou abrir aqui um vídeo meu aqui na análise, certo? Olha só que legal esse título aqui, esse vídeo aqui, tá ligado? Deixa eu só trazer ele pra cá, né? Pra aumentar ele aqui. Ó, você tá vendo? Tá tudo verdinho. E aí você pode se perguntar, cara, mas por que que esse vídeo só teve 2.000 views? O que que aconteceu? Primeiro de tudo, como que o YouTube ele entrega, né? Como saber se você conseguiu um título excelente? Primeiro de tudo, como é que o YouTube funciona? Como é que ele entrega views? Primeiro, você precisa entender que o YouTube, ele é uma plataforma que ele quer que as pessoas se mantenham ali. Por quê? Porque é assim que eles ganham dinheiro, simples assim. Então, ele não tá tentando te prejudicar, pelo contrário, ele quer te ajudar. Só que se teu vídeo for uma merda, ele não vai mostrar esse vídeo pra ninguém.
Porque ele não é louco de mostrar um vídeo ruim pra tirar as pessoas do site dele, entendeu? Simples assim. Então, como é que ele faz pra testar, pra saber se teu vídeo é bom ou ruim? Ele primeiro mostra pros teus inscritos, que é as pessoas mais próximas de você, mais em que na teoria teu conteúdo é mais relevante, e para pessoas que são mais próximas desse mesmo grupo de inscritos. Ou seja, é gente aqui que quer assistir teu vídeo, simples assim. E aí eu vou dar um exemplo mais prático, que seria, por exemplo, vamos supor que não vou tentar usar de jogo não, né, que eu já usei muito aqui, você pode não ter entendido. Vamos usar de futebol. Vamos supor que tu torce, deixa eu ver um time aqui mais... mano, já sei, vamos ver se tu torce pro Juventude, né? Acho que não é um time tão famoso não, né? Porque quando a gente pensa em Rio Grande do Sul, que eu acredito que seja Rio Grande do Sul, a gente pensa em Grêmio Internacional. Então pronto, eu vou usar o Juventude. Nenhuma ofensa à Juventude, certo? Então você torce para a Juventude, ou seja, você faz um vídeo sobre Juventude. Quem é que vai assistir esse vídeo? Quem torce para Juventude e é teu inscrito, e quem também torce para Juventude e não é teu inscrito, ou seja, alguém que está muito próximo ali daquele conteúdo. Depois disso o YouTube vai entender, caramba, realmente esse vídeo faz sentido, né? A galera gostou. Então eu vou passar para a próxima etapa, eu vou ampliar esse público. Agora eu vou mostrar não só para quem gosta de Juventude, eu vou mostrar para quem é do Sul agora, para quem vê o campeonato ali do Sul. Ou seja, quem torce pro Grêmio, Internacional e tal. Tá ligado? Opa! Aqui você já começou a identificar o problema. Talvez quem torça para esses times, ou seja, times diferentes, não esteja interessado no teu vídeo. Porque o teu vídeo está específico demais. É aí que o título ele ajuda, certo? Ele deixa isso mais abrangente. Essa é a ideia do vídeo. Mas vamos continuar aqui no teste do vídeo, não. Essa é a ideia do título, da apresentação, de saber apresentar o teu vídeo, de aparentar ser bom. Aquilo que eu expliquei anteriormente. E aí vamos continuar a ideia. Então pronto. Aqui eu vi o Campeonato do Sul. Beleza. Depois disso, a gente vai mostrar pra gente que acompanha o Brasileirão. Já viu que o bagulho já é mais abrangente, já é muito mais abrangente a ideia. O público também. Depois, a gente não vai mostrar só pra quem vê o Brasileirão. A gente vai mostrar pra quem gosta de futebol de maneira geral. Tá entendendo? E nessas etapas, o teu vídeo tá superando todas. Tá dando tudo certo. E aí, depois ele vai mostrar pra quem nem gosta de futebol. Entendeu a ideia? Você já entendeu aqui no primeiro que por que teu vídeo trava, mesmo tendo de maneira positiva, né? Mesmo estando verdinho assim, teu vídeo trava. Por quê? Porque ele não conseguiu superar aqui alguma barreira. E aí o que acontece? Vamos supor que você tá aqui, né? Ele passou pela barreira dos teus inscritos, mas ele não superou a próxima barreira, que ele vai limitar o teu vídeo, pô. Simples assim. Ele vai mostrar ali de vez em quando, porque ele vai querer conferir, sabe, se ele acertou ou não. É por isso que vai subindo um pouquinho, sabe? É por isso que vai travar. É aí que entra aquilo de garantir que o teu vídeo ele tenha sucesso. Então, quando você criar um título, você simplesmente vai entender, vai buscar entender, cara, o meu título aqui, ele vai ser interessante para os meus inscritos e para quem gosta desse jogo? Opa, vai. Porque no título eu boto o nome do jogo, eu boto, sei lá, boto minha cara, como é o rapaz aqui, né? Eu boto também o nome da cidade, que é algo específico do jogo. Opa, beleza, esse público eu já atingi. Legal demais. O próximo público é alguém que... Eu vou exagerar, né? E vou dizer que é alguém que nem joga jogo nenhum. O cara não joga esse jogo aqui. Ele joga outros jogos assim. E aí que entra o lance da curiosidade e da emoção. Que aqui faz sentido, né? Porque apesar do cara não entender o jogo, ele vai ver, caramba, o cara, ele viajou 25 horas pra chegar em um lugarzinho de nada. Pra que ele fez isso? Que aventura foi isso que esse cara viveu? Tá entendendo como é a emoção, a curiosidade e os 32 caracteres, eles vão fazendo sentido aqui? E depois disso vai até mostrar pra quem não joga nada. E aí, calma, só vou te explicar uma coisa. Viu o que a gente fez? A gente simplesmente aumentou as possibilidades. Pode ser que dê errado, porque a vida é assim. Mas agora a gente tem algo muito mais estratégico, muito mais voltado pra dar certo do que escrever qualquer coisa. Tá entendendo a ideia? É isso. E aí, cara, tu viu que mesmo tudo dando certinho, vai chegar um momento, né, aqui no caso aqui do meu exemplo, né, o exemplo não tá tão detalhado, eu concordo com você, mas tá dando pra entender. Vai chegar um momento aqui que o público amplo, ou seja, que não joga nada, tua avó, tua tia, ninguém vai querer assistir esse vídeo, né? Porque é um vídeo de jogo. Ninguém vai querer assistir esse vídeo. Ninguém tá nem aí pra esse vídeo. E daí? E daí que o YouTube vai travar as views. Isso não é nenhum problema. Porque o teu canal foi desenhado pra isso. Pra atingir esse público. Tá tudo bem, tá tudo em paz. O teu canal não foi feito pra atingir diversas pessoas. E aí, esse cenário tá tudo bem, tá tudo em paz. Qual que é o cenário que pode te incomodar? É tu testar o vídeo e não ter resultado de imediato, né? Querendo ou não, a gente é imediatista. E aí, o que tu faz? Mano, muito simples, pai. Sabe o que tu faz? Se testar tudo isso daqui... Né, eu já expliquei o que acontece, o que fazer, né? O que fazer seria isso. Porque o teu vídeo vai travar em algum momento. Por exemplo, imagina tu acabou de criar um vídeo. Tu acabou de criar um canal no YouTube, né? Querendo ou não, tem aquilo que o YouTube ele precisa garantir que o teu canal não é um canal de bot. Ele vai passar ali por uma etapa de verificação do teu canal, de confiança no teu canal. Isso daí é verdade, todo mundo sabe. Pode ser também que tu fez besteira de tipo...
compartilhar teu canal para pessoas que não têm interesse naquele vídeo e aí tu bugou o algoritmo, né? Sei lá, tu compartilha para teus amigos um vídeo sobre futebol. Só que teus amigos, eles não assistem futebol. Ou seja, o YouTube vai entender, peraí, quem tá assistindo esse vídeo é quem joga Minecraft. Então eu vou compartilhar para todo mundo que joga Minecraft. Só que aí não é o mesmo tema. Então, teus amigos assistiram, porque são teus amigos. Mas isso acabou te prejudicando. Porque a partir de agora o YouTube entendeu errado teu vídeo. Ele não sabe pra quem ele vai mandar. Então acontece esses detalhes. E quando acontecer isso, quando você estiver nesse período de, vamos dizer assim, construção, né? De crescer, o que você faz? Você continua postando vídeos. Sabe por quê, irmão? Primeiro, tu já tem uma estratégia. Teu vídeo tá desenhado, mano. Teu vídeo tá otimizado, vamos dizer assim, pra conseguir views. Olha o título que tu tá botando, mano. Tem curiosidade, tem emoção, tem 32 caracteres. A ideia é boa. Tu fez um bom vídeo, mano. Tá tudo desenhado, tá tudo alinhado. O que eu tô falando aqui principalmente é título, sim. Mas eu preciso considerar isso. Teu vídeo tá alinhado, certo? Vamos considerar essa situação? Então você não pode desistir. Você tem que continuar. E aí, o que vai acontecer? Isso daqui, ó. Um vídeo antigaço teu vai ganhar views depois de muito tempo. Deixa eu tentar achar o meu vídeo. E aí, o que vai acontecer? Isso daqui vai acontecer. Isso daqui vai acontecer. Isso daqui vai acontecer. Tu vai começar pequenininho, ganhando 2 views, nada de views. Aí vai dar legal, mas depois vai dar tudo errado. E aí, meu amigo, depois você vai ser consistente, você vai voltar e vai acontecer isso daqui, ó. Simplesmente porque você brincou com suas chances, você aumentou elas. Simplesmente isso. E aí vai acontecer ainda mais. Isso daqui, ó. Olha esse vídeo aqui. Ele é o vídeo que tem... Olha isso daqui. Isso daqui que vai acontecer. Olha esse vídeo aqui. É isso daqui que vai acontecer se você continuar. Ele vai ver bem ruinzinho. E aí depois você... Olha isso. E olha que eu não mandei bem, né? Foi 70 dias para ele começar a funcionar. Mas olha, quando ele funcionou... É isso que acontece quando você tá bem alinhado. Quando você sabe o que tá fazendo. Quando você tem títulos que de fato eles aumentam tuas chances de conseguir views. E não estão contando ali com a sorte, né? É simplesmente isso que você tá fazendo. Quando você escolhe uma estrutura. Então eu te convido, de fato, a ver aqui o material que eu preparei e testar, mano. Não precisa comprar nada, tá aqui, testa. Se valer a pena, você sentir, caramba, valeu a pena mesmo. E consigo comprar, e tu compra. Se não, tá tudo certo, tá tudo em paz. Significa que o problema foi comigo, beleza? Mas tu não testou? Tranquilo? Então, rapaziada, muito obrigado pelo respeito, por ter me escutado até agora. E valeu, a gente se vê no próximo vídeo.